Falta exatamente pouco menos de 1h30 para Brasil e Haiti. E a equipe da CNN aqui e na Filadélfia, local do jogo, está mobilizada para trazer as informações mais importantes para você. Começamos com a nossa colega de redação, Cris Schwambar, já aqui no estúdio com a gente, com informação importante. Boa noite, Cris. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Uma expectativa grande com a escalação do Brasil já formada. Já saiu a escalação. E a Ludmila, que está acompanhando essa partida direto da Filadélfia nos Estados Unidos, vai trazer aqui para a gente. Oi, Lud, boa noite. Como o Ancelotti armou esse time para enfrentar o Haiti? Oi, Cris. Boa noite para você. Márcio, ótima noite a todos que acompanham o CNN Prime Time. Carlo Ancelotti fez mudanças importantes na escalação do Brasil para encarar o Haiti. Temos novidades, como Danilo na lateral e também o Matheus Cunha como titular no ataque. São duas modificações com relação ao jogo contra o Marrocos de estreia. Bora passar aqui, então, essa escalação do Brasil para encarar o Haiti daqui a pouquinho. A gente começa com Alisson no gol, Danilo na lateral, Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga titular do Brasil, Douglas Santos, e aí o meio-campo, que era uma expectativa de que tivessem mudanças, muito por conta do desempenho do primeiro jogo, mas Carlo Ancelotti manteve a base. Casemiro, mesmo com cartão, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá fazendo o terceiro homem ali de meio campo. E lá na frente a gente tem Rafinha, Vini Júnior e também o Matheus Cunha. Matheus Cunha foi um nome que ganhou força durante essa semana nos treinamentos lá em Nova Jersey e ontem na coletiva de imprensa aqui um dia antes do jogo no estádio da Filadélfia, Carlo Ancelotti falou muito sobre o poder ofensivo do Matheus Cunha. Então ali ele já deixou pistas de que Cunha poderia ser o titular, o que se confirma agora para esse jogo contra o Haiti. É esse Brasil que entra em campo daqui a pouquinho na Filadélfia, Cris e Márcio. Como vocês bem falaram, o Márcio falou até que não aceita placar menos de 3-0 e é essa a expectativa. Brasil precisa vencer para ganhar confiança e, claro, pontuar no grupo e também, se possível, se não for pedir muito, aumentar o saldo de gols, né? Porque a gente sabe que isso é muito importante para que o Brasil passe em primeiro do grupo e melhore essa logística, né? Para que continue aqui nos Estados Unidos, não precise viajar para o México e também continue com a sua base em Nova Jersey, onde já estão instalados. Por aqui, ó, clima de jogo, clima de Copa, a torcida vai adentrando ao estádio nesse calorão aqui da Filadélfia. Eu vou pedir para o Kleber Tinina trazer no detalhe aqui a chegada dos torcedores no estádio. A gente pode acompanhar haitianos e brasileiros entrando juntos, entrando bem no clima de Copa. E foi muito interessante observar, né, Cris e Márcio, durante todo esse tempo aqui na Filadélfia. Claro, o Brasil dominou a cidade, dominou a escada de Rock Balboa, os principais pontos turísticos estavam todinhos verde e amarelos, mas também essa alegria dos haitianos em disputar uma Copa do Mundo depois de mais de 50 anos e até o orgulho que eles têm, né, a alegria que eles têm de enfrentar o Brasil. A gente conversou com muitos haitianos até no hotel e também aqui na caminhada, eles lembrando os maiores ídolos da história do futebol brasileiro, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Roberto Carlos. Então hoje é um jogo daquele clima de Copa, da união dessas duas nações que se enfrentam daqui a pouquinho no estádio da Filadélfia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado, Ludmila Kandal. Ludmila Kandal entrou há pouco tempo no Hora H, dizendo que a temperatura por lá estava 27 graus. Ontem a gente falou com o Marco Antônio Mendes, a temperatura na hora do jogo deve ser 26 graus, extremamente favorável ao Brasil, sem previsão de chuva, pelo que a gente está vendo aí, né, Lud? Muito sol por aí, nenhuma chance de chuva hoje. Nenhuma chance de chuva hoje, Márcio. Muito calor, calor o dia todo. E mesmo essa partida sendo às 8h30 da noite aqui do horário local, a gente pode observar muito sol. Por conta do verão americano, o sol anoitece muito mais tarde. Então o calor segue por aqui. Mas ontem a gente teve, Márcio, até um detalhe. Ontem a gente teve um vento muito forte aqui na Filadélfia. Assim, era difícil até de trabalhar, de manter os olhos abertos, assim, né? E hoje esse vento está um pouco melhor, o que facilita
Paquetá também. O calor um pouquinho mais ameno, 26 graus, 27 graus agora no momento, e também a ventania um pouco mais fraca hoje, algo que incomodou bastante ontem quem estava aqui na Filadélfia. Essa é a Ludmila Candal, nossa âncora de esportes, trazendo as informações quando faltam agora 1h20 para o início do jogo Brasil e Haiti. Muito obrigado, Lud. A gente continua com a Cris Chambar aqui no estúdio para a gente entender, então, como o Brasil vai entrar em campo, como essas mudanças no time, Cris, mudam o nosso estilo de jogo para enfrentar o Haiti, que é uma seleção mais fraca, a gente sabe, mas sabemos também, precisamos ganhar e ganhar bem. Sim, Márcio. A gente trouxe ontem já uma provável, né? E hoje a gente tem já a escalação que o Ancelotti escolheu. Das mudanças, ele fez aqui o Danilo, antes era o Ibáñez, e o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. Ele decidiu manter um meio-campo povoado com o Lucas Paquetá e o Casemiro, que era dúvida também. O Casemiro não foi tão bem no primeiro jogo e, além disso, levou um cartão amarelo. Se ele levar mais um cartão amarelo, ele fica suspenso automaticamente da terceira rodada da fase de grupos. Então, o Ancelotti decidiu arriscar e decidiu seguir com o seu meio-campista experiente. Aqui o Danilo também é uma opção por mais experiência. O Ibáñez é estreante em Copas do Mundo, ele jogou o jogo contra o Marrocos, mas não foi tão bem, ficou um pouco perdido. O Danilo entrou no segundo tempo e entrou super bem. Então, o Ancelotti aparentemente gostou do que viu e quis manter. O que se espera de uma equipe como o Haiti, que é a mais fraca, é ficar na defesa contra um time como o Brasil, que precisa ganhar e ganhar com muitos gols. Esse seria a melhor montagem da equipe nesse cenário para enfrentar uma equipe de retranca? Então, o Ancelotti fez a opção do Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. O Igor Thiago é um centroavante mais raiz, aquele centroavante que fica mais atacando a pequena área. O Matheus Cunha é um atacante que se movimenta um pouco mais. Ele não fica tão dentro da área travado, né? Ali só como referência. Ele se movimenta mais do que o Igor Thiago e vai dar mais movimentação junto com o Paquetá para tentar liberar um pouco mais o Vini Júnior e o Rafinha aqui na lateral. A gente tinha montado esse esquema ontem com o Rafinha um pouco mais para dentro aqui e o Luiz Henrique dando esse apoio para o ataque sem o Paquetá. O Ancelotti não quis optar por isso, quis manter o meio-campo mais fortalecido e vai com o Matheus Cunha por ali. Agora, a grande polêmica do primeiro jogo, pelas críticas que eles receberam, como você bem disse, Casemiro e Lucas Paquetá. Ancelotti tem essa característica de poder mudar essas peças que são importantes no meio do campo, no meio do jogo, digo, de um tempo para o outro? Sim, com certeza. Ele vem fazendo isso, ele fez isso nos amistosos, principalmente, trocando totalmente o meio-campo. A gente pode também pensar no Danilo aqui, no lugar do Paquetá, que também é um meio-campista que vem Danilo Santos, sem ser o Danilo lateral, o Danilo que atua no Botafogo, que ele pode também entrar nesse meio campo, caso o Paquetá não vá tão bem, ou caso o Casemiro não vá tão bem, para compor. Ele veio bem nos amistosos, foi muito pedido, inclusive, por torcedores para ser titular, mas o Ancelotti decidiu ainda não. Mas tem essa opção também no meio-campo, caso ele queira, e o Fabinho, que entrou no lugar do Casemiro, que levou o cartão amarelo no primeiro jogo. O Fabinho entrou no lugar dele e também fez bem a posição. Não chega a mudar muito, então, a característica de jogo do Ancelotti para a seleção brasileira apenas com essas duas alterações? Não muda tanto. Muda mais aqui no ataque, como eu falei, pelo Matheus Cunha e pelo Igor Thiago. É isso, ele está, vamos botar aí, insistindo nessa formação tanto mais clássica, contando também que o Haiti é um time mais fraco, então pode ser que seja um time mais fácil de enfrentar.